BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto despencando nas cotações nas últimas semanas. Será que essas empresas voltaram a ser oportunidades depois dessas correções? É sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar mais algumas apresentações das empresas, os resultados do segundo TRI de 26 de todas as empresas, meu preço teto projetado e o retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. A primeira empresa dessa lista é a Caixa Seguridade, que atua no segmento de seguros, acumulação e distribuição de produtos. Ela é líder do seguro habitacional, principalmente devido a seu controlador ser a Caixa Econômica Federal, com uma grande participação do mercado. Ela também é o terceiro maior player da parte de previdência. E uma característica fundamental da Caixa Seguridade, como ela é líder do seguro habitacional e seu controlador tem 68% de participação no mercado, vamos lembrar que o seguro habitacional é obrigatório por lei e tem uma longa duração. Em geral, você faz um financiamento imobiliário por mais de 10 anos. Isso gera receitas estáveis, emissões mensais e um efeito de empilhamento ao longo do tempo. Os financiamentos e seguros de alguns anos atrás ainda seguem sendo pagos mensalmente. Então isso gera receitas recorrentes e crescentes na Caixa Seguridade. Olhando para a Porto Seguro é uma seguradora independente, ela não está atrelada a um banco, como é a Caixa Seguridade. Ela atua na parte de seguros, onde ela é líder do seguro alto, que corresponde a mais de 39% do seu resultado. Ela também tem um segmento de saúde, com 21% do seu resultado. Ela também tem um banco na Porto, que corresponde na faixa de 17% do seu resultado, e também tem a parte de serviços aqui na Porto. Então ela é totalmente verticalizada e totalmente distribuída em vários segmentos. Então é por isso que o mercado em geral não coloca múltiplos tão elevados na Porto, porque ela não é somente uma seguradora, assim como a Caixa Seguridade ou a BB Seguridade. Ela tem mais riscos em outros segmentos. E a BB Seguridade é a seguradora controlada pelo Banco do Brasil, que é o banco líder absoluto no crédito rural. Então, por isso, a BB Seguridade, ela é líder também no seguro rural, onde esse segmento corresponde a mais de 35% do seu resultado. Ela também está presente na parte de previdência, onde ela é líder do mercado nesse segmento, e também possui vários outros tipos de seguro, como prestamista e vida. E olhando para a parte de seguros, um dado importante a sempre ser analisado são os prêmios emitidos, que basicamente são as apólices de seguros emitidas a cada trimestre. E tivemos um crescimento de 4,6% nos prêmios emitidos aqui na Caixa de Seguridade em relação ao ano passado e 6,1% de prêmios ganhos nesse período. 45% dos prêmios emitidos vieram do seguro habitacional, que cresceu em 14% em relação ao ano passado. Então a Caixa de Seguridade continua bem firme nesse ramo de serviço e também segue ganhando participação de mercado. Outros pontos que afetaram negativamente a Caixa de Seguridade foram vida e prestamista devido ao alto patamar na taxa de juros. Olhando para a Porto Seguro, a Porto Seguro, ela é líder do seguro alto, onde o segmento do seguro alto cresceu em 7,9% nessa janela em relação ao segundo TRI de 2025. Quando olhamos para todos os segmentos seguros, cresceram em 8,5%. Então foi até um crescimento maior do que comparativamente com a Caixa de Seguridade e tivemos um aumento de 4,9% na lucratividade nesse segmento em relação ao ano passado e o ROI desse segmento também teve um forte aumento. A BB Seguridade, líder no seguro rural, teve uma queda de prêmios emitidos nesse semestre de 11,4%. Então isso afetou negativamente esse resultado do segundo TRI e também do primeiro TRI da seguradora. Quando olhamos para o ano passado, teve queda de 6,2%. Esse segmento ainda segue apanhando fortemente aqui na seguradora. E o de vida também vem bastante fraco, mas 46% dos prêmios emitidos são do seguro rural. E olhando para o desempenho financeiro da Caixa Seguridade, ela cresceu a sua lucratividade em 9,5% em relação ao segundo TRI de 2025, com uma queda de 0,2% em relação ao primeiro TRI de 2026. Mas mesmo assim, ela ainda vem surpreendendo no crescimento de resultados, bem acima do que o esperado pelo mercado. E nos 6 meses de 2026, o lucro já cresceu em 11,4%, o mercado estima na faixa de 9 a 10% de crescimento. E o ROI da empresa segue em 70,9%, um ROI extremamente elevado. Quando olhamos para o resultado operacional das seguradoras, também temos que lembrar do seu chamado resultado financeiro. Tiago, o que é resultado financeiro?
Resultado financeiro, basicamente, são as seguradoras que pegam esses prêmios emitidos, reservam eles em renda fixa, esperando que o sinistro aconteça ou que esse prêmio vire prêmio ganho com o vencimento da apólice de seguro. Esse tempo de espera, deixando esse dinheiro parado em renda fixa, gera rentabilidade para a seguradora e é o chamado resultado financeiro. E olhando para esse segundo TRI de 2026, o resultado financeiro da Caixa de Seguridade correspondeu a 35% do seu lucro líquido total, enquanto o resultado operacional em 65%. Isso ainda teve uma queda de 0,2% em relação ao ano passado, devido à queda de lucratividade no trimestre. E na ótica dos 6 meses de 2026, o resultado financeiro correspondeu a 34% da lucratividade total da Caixa de Seguridade. E os outros 66% vêm do seu segmento operacional, principalmente liderado pelo seguro habitacional. Então é por isso que é muito errado você falar que cortes de juros vão zerar a lucratividade das seguradoras. A grande maioria das seguradoras tem grande parte do resultado atrelada ao resultado operacional. E eu vou deixar aqui um card sobre o meu último vídeo de Caixa de Seguridade, onde eu explico também a forte correlação negativa que ela possui com as taxas de juros devido à sua característica ser o segmento imobiliário. E olhando para o resultado da Porto Seguro, ele teve um crescimento de apenas 1% em relação ao segundo TRI de 2025 e ele foi totalmente afetado negativamente pela queda de resultado no segmento bancário da Porto, onde no segundo TRI de 25 correspondia a 26% do lucro líquido da empresa e nesse segundo TRI de 26 correspondeu a 17%. E temos aqui o crescimento da inadimplência da Porto, principalmente porque ela é muito focada em pessoas físicas, onde a inadimplência no segundo TRI de 2026 chegou a 9,4%. A inadimplência da Porto vem aumentando fortemente e o custo do crédito foi aumentando a cada trimestre, por isso tivemos esse salto aqui em relação ao primeiro TRI e machucou totalmente a lucratividade da Porto Seguro, porque reduz o lucro líquido devido a esse elevado aumento de custos. E quando olhamos para o resultado financeiro da Porto, nesse trimestre, devido a essa queda de resultados, principalmente por conta do setor bancário, o resultado financeiro da Porto correspondeu a 43% do seu lucro líquido total, porque se fosse algo mais recorrente, fica na faixa de 25 a 30%, bem parecida ali com a Caixa Seguridade. E a BB Seguridade é a seguradora que tem menor participação do seu resultado financeiro na sua lucratividade. Quando olhamos para a lucratividade, ela caiu de 2,3 bilhões do ano passado para 2,2 bilhões, caiu em 3% também no semestre aqui na BB Seguridade. E o resultado financeiro também teve queda, saindo de 20,7% para 17,9% em relação ao lucro líquido total da BB Seguridade. Na ótica semestral, aumentou para 20,8%. Das três seguradoras, a que tem menor representatividade do seu resultado financeiro é a BB Seguridade. Por isso que um cenário onde as commodities agrícolas estão em preços maiores também afeta positivamente a BB Seguridade. Mais de 80% do seu resultado vem do resultado operacional. Um preço melhor nas commodities agrícolas afeta todo o setor rural, então isso também tem fator decisivo no resultado da ABB Seguridade. Temos aqui o histórico de crescimento de lucratividade da Caixa Seguridade, que teve um crescimento anual médio na faixa de 17% desde 2017. Então, a Caixa Seguridade segue crescendo sua lucratividade. Obviamente, no curto prazo, esse crescimento está desacelerando, mas devido ao elevado patamar de taxa de juros, que também afeta o setor imobiliário. Olhando para a distribuição de dividendos, a Caixa, em geral, distribui 90% do seu lucro em dividendos e esse dividendo crescer em média 21% ao ano nessa janela. Então foi um forte crescimento também na distribuição de dividendos da Caixa Seguridade. Enquanto isso, a Porto teve um crescimento anual médio desde 2017 de 15% ao ano na sua lucratividade. Também possui um alto histórico de crescimentos. E a BB Seguridade teve um crescimento médio desde 2027 da sua lucratividade de 11%, porque em geral a BB Seguridade sofre de efeitos mais cíclicos do seu resultado devido a essa correlação com as commodities agrícolas. E aqui temos esse slide que demonstra exatamente isso. Nesse gráfico em vermelho é o preço da soja, em amarelo, lucro operacional da BB Seguridade em dólares. E vemos que quando acontece quedas nos preços da soja, o lucro operacional da seguradora também cai nos próximos anos. E depois, quando tem uma explosão nos preços da soja, o lucro operacional da seguradora também explode. Porque, obviamente, grande parte do resultado vem da parte rural, preços maiores afetam positivamente o resultado da seguradora.
Então, se você investe em BB Seguridade e também em Banco do Brasil, você tem que ficar atento em preços de soja e também na curva de juros. Quando você está comprando hoje com a soja nesses preços muito baixos atualmente, basicamente você está comprando em low do ciclo da BB Seguridade, o que pode fazer com que você tenha um ganho muito bom e bons resultados no longo prazo. E na ótica do PL histórico dessas seguradoras, a Caixa Seguridade tem uma mediana de PL na faixa de 12 vezes. Recentemente ela alcançou essa faixa de 15 vezes lucro e eu comentei em vários vídeos falando que ela estava muito bem precificada, chegando a ficar cara nessa precificação, mesmo com alto crescimento de resultados. Nesse patamar atual, dá para já aportar na Caixa Seguridade, mas na minha visão seria aportes mais leves na seguradora. Onde ela fica muito descontada mesmo é quando ela começa a ficar bem perto desses 10 vezes lucro aqui no um desvio padrão abaixo das médias históricas. E todos esses momentos foram onde eu aportei fortemente na seguradora e eu fiz diversos vídeos no ano passado, principalmente ali em agosto, setembro, onde a seguradora bateu a casa ali dos R$ 13, 13,50 e eu falava que ela estava muito descontada. E o PL histórico da Porto dá muita janela de oportunidade, porque ela é uma seguradora independente, tem mais distribuição de receitas em outros segmentos, como saúde, bancário. Então, isso gera múltiplos um pouco mais comprimidos pelo mercado. Mas, em geral, a precificação média da Porto fica na casa de 11 vezes lucro desde 2006 e um desvio padrão abaixo das médias é onde ela está atualmente, abaixo de 8,9 vezes de preço sobre lucro. E quando ela está cara, ela está bem próxima dos 13,5, que foi o que aconteceu ali no final do ano passado. Mas, na minha visão, a Porto já seria a seguradora mais descontada que temos aqui na nossa bolsa, mas ela tem os riscos um pouco maiores devido ao segmento bancário, que pode apanhar bastante por algum tempo. Então, isso vai afetar negativamente a lucratividade e os dividendos da Porto. E a BB Seguridade também tem um longo histórico aqui desde 2014, desde 2013 do seu PL. Em geral, a mediana fica na faixa de 12,6 vezes. Atualmente, ela está bem perto da faixa de 8 vezes lucro e um desvio padrão abaixo das médias é nessa faixa de 7 vezes lucro, onde ela já tocou algumas vezes nesse curto prazo e ali ela está bem descontada. Então, o cenário atual é totalmente negativo para a seguradora, porque a taxa de juros está elevada e também os preços das commodities agrícolas tiveram forte quedas recentes. E no quesito preço, teto e dividendos de todas as empresas. Temos aqui o PL projetado delas, a Caixa Seguridade em 11,2 vezes de PL, Porto Seguro de 8,2 e BB Seguridade de 8,7. Como eu destaquei, no PL projetado, a Porto seria mais descontada, mas ela possui riscos maiores devido ao segmento bancário incluso na empresa. No payout, a Porto em geral paga 50% de payout, a Caixa 92% e a BB Seguridade eu considerei 90 porque ela vem pagando um pouco mais nesse curto prazo devido ao problema do Banco do Brasil. Com isso, nesses preços atuais, de R$ 18 na Caixa de Seguridade, ela entrega 8,2% de dividend yield, de 48 na Porto, ela entrega 6,1% e de 37,37, 10,4% na BB Seguridade. Meu preço teto fica em 20,50 para a Caixa Seguridade, 54 para Porto Seguro e 42 para a BB Seguridade. Observe que em margem de segurança eu considero mais margem na Caixa Seguridade, porque ela segue crescendo acima da média dos seus outros pares. A precificação atual é mais cara na Caixa Seguridade porque ela cresce mais. Vocês viram que teve um crescimento nesses últimos 6 meses de 11,4% do lucro, enquanto a Porto teve um crescimento praticamente 4% e a BB Seguridade teve queda de 3% na sua lucratividade. Então o mercado vai penalizar os outros dois papéis e vai premiar mais a Caixa de Seguridade. No cálculo do retorno real esperado nessas ações, IPCA mais 11,71 para a Caixa de Seguridade, 10,78 para a Porto e 10,54 para a BB Seguridade. Então todas as empresas têm desconto e na minha visão a Caixa de Seguridade começa a ser a mais barata no setor. Se ela desacelerar mais rapidamente, ela pode ser a que mais vai apanhar. Mas até o momento, os prêmios emitidos seguem fortes e crescentes na seguradora, então eu não acredito numa redução de resultados no curto prazo, a não ser que os próximos relatórios de desempenho mensal da Caixa comecem a mostrar uma queda drástica nos prêmios emitidos do seguro habitacional. E essa planilha que vocês estão vendo aqui é a planilha exclusiva para membros do canal. Então, se você quiser, acesse essa planilha e vídeos exclusivos para membros, seja membro aqui no canal do YouTube, clique no botão Seja Membro, você pode cancelar quando quiser, é apenas uma mensalidade, então faça o pagamento ali pelo YouTube e cancela na hora que você quiser. Clique no botão Seja Membro aqui abaixo e vou deixar também um link na descrição do vídeo.
E quando olhamos para a parte gráfica dessas seguradoras, a Porto, eu até comentei no último vídeo que ela podia perder essa média móvel de 200 e realmente perdeu, e esse canal ela também não segurou mais esse canal que vinha há certo tempo na seguradora. Então ela já está formando esse canal lateral aqui, pode ser que ela segure algum tempo nesse canal, mas se a situação azedar ainda mais, fluxo estrangeiro negativo, todos esses problemas que estamos tendo no Ibovespa afetarem várias empresas, não duvido o mercado jogar a Porto para os R$ 43 ou quem sabe para os R$ 35, caso a situação azede ainda mais. Vamos observando e eu vou comentando sobre isso na Porto Seguro. Olhando para a Caixa de Seguridade, a Caixa de Seguridade vinha nessa forte alta. Quando chegou nessa região, eu comentei em diversos vídeos que eu não achava que ela ia romper mais do que isso. Obviamente ela estava tentando, mas não conseguiu, teve falha de topo e o mercado jogou ela fortemente para baixo. Pode ser que ela pare nessa média móvel de 200 aqui em azul, seria na região dos 17,87, está bem próximo disso, mas tem como ela cair até o fundo desse canal. E se a situação do Ibovespa também azedar, não duvido o mercado não colocar mais prêmio nela e jogar ela de volta para a faixa dos R$ 14. Quando isso vai acontecer, não faço a mínima ideia, mas pode acontecer se a situação ficar totalmente azeda. Eu observo que seria também onde a média móvel de 200 toca aqui a seguradora. BB Seguridade, eu também falava, na minha visão, ela não ia suportar muito aqui romper esse canal, e obviamente ela estava muito bem precificada, ela estava quase 10 vezes lucro nessa precificação, e com esse crescimento baixo de resultados, não tem como o mercado manter a seguradora nessa precificação. Então foi só o dividendo ser pago que o mercado já bateu fortemente na BB Seguridade. Então eu acredito que segure agora no curto prazo, nessa média móvel de 200, nos R$ 36 e depois jogue ela para os 33, caso a situação azede no curto prazo. Tem como cair mais, Thiago? Tem. Se a bolsa brasileira continuar apanhando, obviamente que ela pode cair para os 38 ou quem sabe até os R$ 22, que seria esse fundo de canal desde o IPO da empresa. Isso, acho que essa região seria muito extrema. Vamos pensar somente nesse primeiro ponto, depois a gente conversa sobre possíveis quedas mais bruscas, mas no curto prazo não vejo muito isso, porque ela já segue bem descontada. Então é isso, pessoal, um vídeo bem completo sobre a atualização em relação às empresas. Todas elas, na minha visão, estão descontadas. Comenta aí embaixo o que você vem fazendo com suas ações, se você comprou, se você vendeu, o que você fez. Eu, pessoalmente, só tenho Caixa de Seguridade em carteira. Eu tenho indiretamente a BB Seguridade pelo meu investimento em Banco do Brasil. Caixa de Seguridade, não fiz nada, deixei ela quietinha ali, vai pagar os dividendos, colho esse dividendo e invisto em outra coisa. Caso o mercado bata ainda mais nela, pode ser que eu renove meus aportes na empresa. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda o YouTube a recomendar vídeos meus para você. Então já deixe esse like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, porque eu faço vídeos diários aqui no canal sobre análises de ações. Então já deixe essa inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.